Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan do Ávora de Carla e a dica do vídeo de hoje é o álbum Spaces, obra resultante de um projeto extraordinário de jazz capitaneado pelo guitarrista Larry Coryell. Pois bem, este álbum, lançado no ano de 1970, pode ser considerado uma das sementeiras estéticas do gênero musical conhecido como fusion, na medida em que lança ao cenário musical da época uma nova linguagem instrumental ao trazer para o universo do jazz, elementos sonoros do rock, da psicodelia, do prog, da bossa nova, do space rock, enfim. Certamente os trabalhos fonográficos do Larry Coryell e do Miles Davis, ali dos anos de 1969 e 1970, representam o marco inicial desse gênero musical incrível denominado Jazz Fusion. E nesse sentido deve-se destacar o álbum I Silent Way, do Miles Davis. Mas ao meu ver, o grande diferencial que este disco, Spaces, traz é a forma como o protagonismo das guitarras e seus diálogos crescem ao longo das faixas, ousando claramente em seu conjunto de arranjos ampliar aí as possibilidades de timbres, de frases e contextos cenográficos sonoros do campo do jazz. Lembrando que o Larry Coryell contou aqui neste disco com a parceria do guitarrista John McLaughlin para arquitetar toda essa maravilha. E é claro que tudo isso inevitavelmente impactou para que uma nova estrutura conceitual emergisse no jazz. E isso aí por meio de um trabalho grandioso de guitarras, violões, conversas incríveis e virtuosas entre esses instrumentos, que aqui consequentemente orientou uma propagação instrumental preciosa que foi correspondida com muito brilhantismo pela banda. E falando sobre os integrantes da banda, vejam só, na bateria temos o grande mestre Billy Cobham, no contrabaixo acústico o Miroslav Vitals e eventualmente, quando solicitado, temos o Chick Corea ao electric piano. E algo muito interessante é que após o advento desta obra Spaces, 3 novas super bandas foram criadas a partir desses músicos que aqui acompanharam o Larry Coryell, e que certamente foram influenciados por essa pegada extraordinária que eles mesmos imprimiram aqui neste disco. E assim tivemos a Mahavishnu Orchestra com o John McLaughlin e o Billy Cobham lançando em 1971 o lendário álbum The Inner Mourning Flame. Tivemos a banda Weather Report com o Miroslav Vitals lançando o seu álbum de estreia em 1971. E temos ali no ano de 1972 o brilhante lançamento aí do Chick Corea apresentando o seu maravilhoso grupo, o Return to Forever. E todas essas bandas, como a gente sabe, se tornaram grandes referências dessa nova linguagem do jazz rock que marcou fortemente os anos 70 e foram muito importantes para a formação dos músicos, dos grandes nomes do fusion que vieram posteriormente. E a respeito do repertório, ouvimos temas maravilhosos. Todos esses detalhes parecem nos convidar a buscar ouvi-los uma vez mais para que possamos assim reparar atentamente e apreciar o seu encanto enquanto uma manifestação do belo, do extraordinário. O vigor das interpretações das guitarras em tudo o que aqui é tocado é algo de fato marcante para um tipo de som que estava sendo feito à época. Algo que também chama muito a atenção neste disco é a atuação do contrabaixista Miroslav Vitals, que é considerado aí no circuito do jazz como um fenômeno no instrumento. E a marca do seu virtuosismo, como não poderia deixar de ser, ficou muito evidente aqui nesse trabalho. Interessante que o Miroslav Vitals se vale do arco como recurso técnico em algumas passagens aí do disco. Isso é muito legal. E destaco a primeira faixa do lado B, intitulada Wrong is Right,
que ilustra muito bem a sua excelência musical. E este disco é repleto de momentos extremamente altivos. Podemos citar alguns como a própria faixa Spaces, que inaugura a obra de forma brilhante. Ouvimos também a faixa Glorious Step, que chama a atenção por arranjos complicados tocados pela banda. Inclusive, nessa música, olha que legal, tem um trecho bem curtinho que lembra muito a melodia de Garota de Ipanema. Não sei, mas sempre tenho essa impressão quando a escuto, mas eu acho que é isso mesmo, né? É bem possível essa referência por se tratar de um tema musical super sofisticado e que sempre transitou fluentemente nos grandes circuitos de jazz. E outro momento maravilhoso aqui do disco, porém agora com uma atmosfera mais sossegada, é a música Chris, onde escutamos o piano e as duas guitarras compondo atuações melódicas encantadoras. Tá aí uma música muito bonita, uma super viagem. Então, minhas amigas, amigos, essa foi a nossa resenha do vídeo. Fica aqui o álbum Spaces do Larry Coryell como uma boa pedida para apreciação. Hoje, com as plataformas de streaming, com os conteúdos do YouTube, essas maravilhas estão todas aí disponíveis para a nossa audição. E para quem não conhece, fica a nossa sugestão. Acredito que você vai curtir bastante essa maravilhosa obra de arte. Pessoal, eu vou ficando por aqui, agradeço a companhia da atenção, forte abraço, até mais!